Boa noite, boa noite. Começando aqui mais uma live. Sendo que os ajustes finais, né? Tudo bom com vocês, gente? Hoje nós vamos falar aí com o Marcelo. Você já entrou aqui, Marcelo, no meu lance de segurar aqui o bom disso é que cada dia é uma novidade, né? O lance de segurar meu telefone aqui tá dando um bizil aqui. Beleza, né, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos aí. G. Mesquita, Breno Cabral, Ana Cris, Brunão, Marinalva, todos sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar com Marcelo Lopes, conhecido também como Dr. MGTV para os mais próximos. Marcelão, pode pedir aí para meu pai, boa noite. Realmente aqui o negócio não brigou comigo hoje. Hoje foi a vez do suporte. Bem, não tá dando certo mesmo, só um segundinho. O suporte quebrou, amor. Foi só elogiar, irmão. Foi só elogiar ele. Foi só elogiar o suporte. Pois é, pessoal, a gente... O negócio do mundo de live aí começando tem pouco tempo, né? Então peço desculpa a todos aí pelo amadorismo. Que vira e mexe acontece aqui. Uma vez a internet, outra vez é o suporte do telefone, né? Foi só eu elogiar ele, foi um presente da minha namorada linda. Foi só eu elogiar ele e hoje deu esse problema. Mas já achei um novo suporte aqui, improvisado. Peço desculpa a todos. Mas boa noite, vamos começar. Chamar aqui o Marcelo para poder entrar com a gente, que ele já está aqui ao vivo. Sejam bem-vindos todos aí, jornalista, Rogerinho. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo apoio. Tem que comprar um suporte. A Du comprou, Marcelo. A Du comprou o suporte aqui, mas tadinho aqui. Quebrou, não deu certo o suporte, não? Não tá aqui, ué. Pô, foi só elogiar ele hoje. Acabei de falar com ela que o suporte tá me salvando. Aí desse problema. Seja bem-vindo, boa noite. Tudo bom com você, Marcelo? Boa noite, Bartô. Mais uma vez, é muito bom a gente estar aqui batendo papo aqui na live. Espero hoje ter muita participação, muita gente interagindo junto com a gente, que vai ser um bate-papo bem legal. É isso aí. Para quem não conhece, o Marcelo, que eu tô brincando, né? O apelido dele virou Dr. MGTV, que não sai do Telenotícia, está sempre por dentro de tudo. É um cara que esteve à frente do Jogo 23, do Sistema FEMIG, também fez o protocolo de emergências do estado de Minas Gerais, foi um dos que estava fazendo, ele estava à frente ele fazendo junto com outras pessoas também, né? Então entende tudo aí e pode dar uma aula para a gente como que está a situação hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acompanha sempre. Então, Marcelo, faça suas considerações iniciais aí também, fique à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado por mais uma vez a gente estar aqui conversando, falando sobre saúde pública, falando sobre pessoas, falando sobre o dia a dia, falando da nossa nova fase da nossa vida, né? Que o mundo, a gente já conversou várias vezes, que o mundo parou e a gente vai ter que reinventar o nosso dia a dia agora, como que vai ser a nossa nova vida, né? Nós temos conversado bastante, não só de saúde, mas a gente conversa bastante como é que vai ser o dia a dia, até dos nossos filhos, como é que nós vamos enfrentar isso nas escolas, né? E isso tudo é uma coisa que a gente tem que falar e as pessoas participarem bastante. Essa janela que se dá de oportunidade de chegar e conversar, né? Coisa que no futuro, no passado, não existia, né? O deputado era um cara que ficava no pedestal, ninguém tinha acesso a ele, a gente não conseguia ter essa forma de conversar com o nosso parlamentar. E a gente tem essas ferramentas de hoje em dia e você é um cara que sempre coloca isso à frente, está à disposição de escutar todo mundo, sempre repete uma coisa que é muito legal, que você nunca vai no individual, você pensa sempre no coletivo, porque nós temos que pensar o bem maior para todos e o bem maior para todos é claro que vai interferir no seu dia a dia, né, da pessoa mesmo, né? Dando boa noite para muita gente. Porque esse lance do coletivo...
esse lance do coletivo também, Marcela, por conta de que é o que eu falo bastante, sabe? Você falando aí que deputado não tinha acesso antes, tal, etc. Pelo fato de a gente ter o acesso, também a gente é muito. São muitas coisas que chegam para a gente, né? A gente tem que estar sempre conversando, sempre discutindo no WhatsApp, em Instagram, estava respondendo coisas do Instagram agora em mesmo, Facebook, por aí vai. Então, se a gente não foca no coletivo, eu só vou atender aqueles que conseguem chegar, conseguem conversar, têm mais acesso. Então, mais importante é estar realmente focado em questões que vão abranger o maior número de pessoas, né? Então, é por isso que eu sempre converso sobre isso, né? O Marcelo aí conversa muito sobre como está o sistema de saúde no modo geral, está de olho em todas as regiões aí de Minas, pelo fato de ter os contatos, sabe como que tá os hospitais aqui em Belo Horizonte também. Então, hoje aí é um dia para todo mundo tirar dúvida aí de como que está o hospital de campanha, como que está os leitos em Belo Horizonte, que subiram muito, né, Marcelo? Inclusive, eu acabei de desligar o telefone com o doutor Bernardo Ramos, também está acompanhando as coisas bastante também, tá? O Bernardo Ramos, para quem não conhece, Bernardo é um parceiro gigantesco da gente, uma pena, uma perda muito grande a saída dele da secretaria, mas ele agora está fazendo parte agora da Legislativa Municipal. Eu acho que ele vai brigar muito pela gente lá, porque ele tem um objetivo muito correto também de buscar um coletivo também, não gosta muito de buscar o individual. E, ó, virou a câmera aqui, deixa eu... Enquanto você arruma sua câmera aí, só para dar boa noite a todo mundo aí, só para brincar, nós brincamos bastante, está sem tempo, sem nada. O pessoal do Salão Vagalume me deu boa noite aqui, eu acho que eles estavam me cantando, sabe, Bartô? Que meu cabelo tá majuba, e não tive tempo para poder cortar. Um abraço, pessoal aí. Eu também, por isso que eu molho ele antes de começar as lives, entendeu? Que ele fica mais quietinho. Ó, então, Beth, nós dois vamos marcar um dia, eu e o deputado Bartô, nós vamos ir no Vagalume para cortar o cabelo, viu? É isso aí. Aqui, então, começa a contar aí pra gente como é que foi a evolução de... Primeiramente, boa noite a todo mundo. Agora nós vamos começar a live de verdade, começar a ouvir muita coisa que o Marcelo tem a dizer. E, Marcelo, eu queria saber principalmente como é que está a questão do avanço do doença, né? Se puder começar um pouquinho aí de umas 3 semanas, 4 semanas para cá, como que ela começou nas regiões aí, Minas afora, e como é que ela foi avançando. Minas Gerais, ela teve uma política um pouco diferente do restante dos estados do Brasil mesmo. Demorou a chegar, muita gente fica preocupando. Que dia que vai ser o pico? Você acha que o pico é essa semana? Você acha que o pico é na próxima semana? A gente não trabalha mais com essa questão de pico. A gente já está pensando que quando a gente falava de pico, gente, é porque a gente queria achatar a curva. Porque 80% da população brasileira vai se contaminar com esse vírus. O que a gente tinha medo era que muita gente se contaminando ao mesmo tempo, a gente não teria leitos hospitalares para poder atender eles. Então, Minas Gerais pôde se proteger e pôde se programar melhor que os outros estados, que demorou um pouco a chegar aqui. E quando eu falo Minas Gerais, gente, eu não estou falando aqui só de governador, não. Nós estamos falando de toda a sociedade que se envolveu e se preparou a respeito disso. Desde a classe médica, o que a gente fala aqui muito a respeito do CRM e do Associação Médica Minas Gerais, as outras classes de saúde, como a CREFITO, o COFEM, o COREM, entraram muito pesado nesse sentido. Outras associações também nesse sentido, também pensaram em ajudar a elaborar espontaneamente. Muitos dedicavam o seu tempo propriamente dito para poder conseguir fazer esse plano de elaboração. Uma coisa que a gente gosta muito de falar é que quando a Associação Médica fez a sua primeira reunião, no dia seguinte o prefeito de Belo Horizonte convocou parte dessa comissão para integrar o comitê de resposta. E aquela resposta foi muito efetiva. Muita gente tem falado a respeito das contenções e fala assim, porque não deveria abrir o comércio, porque devia limitar mais. Gente, a gente não pode ficar enclausurado. Não é que a gente é contra ou a favor de abrir o comércio, a gente é a favor de abrir com parcimônia e avaliar o que é ponto a ponto. Porém, alguns municípios não tiveram muito esse discernimento. E aí nós tivemos uma explosão há cerca de 3 semanas atrás, que começou inicialmente pelo eixo leste. Então, as cidades que pegaram esse eixo, pegando desde aqui da ponta, Molevade, Ipatinga, Teófilo Otoni e Governador Valadares, foram um crescimento exacerbado, estouraram o limite de leitos deles, por 2 motivos. Um, por causa dessa maleabilidade mesmo do comércio, e outra pela capacidade de atendimento a esses municípios. Esses municípios têm uma limitação de leitos e não pensam e não trabalham muito com pacientes de alta complexidade. As altas complexidades sempre acabam vindo para Belo Horizonte, ou então esses 4 municípios que eu falei, eles têm uma complexidade relativa que conseguiam dar
atendimento aquela demanda deles. Até Eles fazer já tinham... até fazer um detalhe aqui, gente, para vocês entenderem, até mesmo o Minas Consciente foi separado em ondas e levando em consideração os leitos de cada região, é porque Minas Gerais ele foi programado assim. Cada região tem um hospital de referência, tem as macros, as micros ali envolvidas de cada região para poder atender. Tem local que atende um tipo de enfermidade, tem outro local que atende outro tipo, pronto-socorro, o hospital de referência da região toda. Então, Minas Gerais é toda dividida em regiões e cada região tem sua sistemática de agir, mas tudo interligado e aonde que é o central de tudo isso? Belo Horizonte, né? Também, né? Minas Gerais, há muitos anos atrás, ela criou um plano diretor de saúde que dividiu o estado em 13 macro-regiões. E essas 13 macro-regiões, elas conseguem se comunicar e conseguem se interagir muito fácil por um programa que a gente tem do SUS Fácil, que é um programa de cadastramento de pacientes. Só que, infelizmente, o SUS Fácil não deu conta pela demanda gigantesca que nós tivemos agora. E o outro local que explodiu bastante, Bartô, nós já conversamos muito, e o que mais me preocupa no momento é o Triângulo Mineiro. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais. Se você olha os números mesmo, nós estamos hoje em... É claro que a gente vai falar de números relativos, porque a gente não tem um número real. Enquanto a região metropolitana, que tem 5 milhões e 500 mil habitantes, nós estamos com 11.500 casos confirmados. E Uberlândia, que tem 500 mil habitantes, já tem 4.800 casos, né? Fora também a relação de mortes, né? Belo Horizonte está em torno de 70 e poucas mortes, ainda é poucas, mas assim, é muita morte. E nós temos ainda em Uberlândia cerca de 60 mortes. Então, proporcionalmente, Uberlândia está muito mal nesse sentido. Eu tenho E uma até preocupação muito fazer uma grande. observação sobre isso também, porque o que a gente falava muito no começo da crise é justamente isso, né? De como que quanto mais começa a se aumentar a infecção proporcionalmente para que a região aguenta, a morte sobe mais. Então você vê aí, ó, Belo Horizonte com 11 mil que você falou, está com cerca de 70, 80 mortes, enquanto que lá em Uberlândia, cerca de 4 mil está dando 60 mortes. Por quê? Porque lá o sistema saturou desse problema. Exatamente. E muitas pessoas ficaram culpando, Bartô, falou assim, mas eles não se planejaram, Uberlândia não fez o lockdown, não fez o cerco. É muito difícil falar depois que aconteceu. O que nós temos que preocupar agora é em atender essas pessoas. Porque se a gente não for por esse plano de ação agora, de atendimento real a essas pessoas, mais pessoas irão, infelizmente, ir a caminhar ao óbito. Mas ali Uberlândia saturou, em Ipatinga saturou também, Teoflotone saturou, né? E isso é assim, notícia de final de semana passada, né? Meio de semana Exatamente. passado. Como é que tá aí hoje, assim? Como é que você tá vendo aí hoje? Hoje, ainda as pessoas que... Eu tenho vários grupos, né? Grupos de várias pessoas do estado inteiro, e falando que está explodindo agora também Juiz de Fora e Barbacena, que é o outro eixo centro-sul, né? Que pega a 040 região Rio de Janeiro. Então, duas cidades também completamente saturadas e que nós temos que dar um jeito de dar uma resposta para esses locais. De mais 30 leitos de terapia intensiva até sexta-feira agora, e aí eu estou na esperança que isso vai dar um alívio um pouco maior. Mas eu ainda acho, Bartô, que nós precisamos ir um pouco mais agressivo. Porque se nós temos todas as regiões que estão sucateando, Belo Horizonte vai começar a virar imã. E Belo Horizonte também já está no limite máximo dos seus leitos. E não é questão de imã, né? Aquilo que a gente estava falando, como que Minas Gerais toda funciona como um sistema, é tudo dividido por micro, macro, região, mas só que Minas Gerais, a região de Minas Gerais, o centro é Belo Horizonte, que é para onde que estão todos os hospitais de maiores referências do estado, né? Então, por isso que os casos já são... A cidade já é... O esquema de saúde já é feito para que Belo Horizonte seja a referência do estado, né? Mas aí tem as macros que servem de amortecedores e também de certas questões, né? Para depois chegar aqui em Belo Horizonte, onde que realmente está tudo, e se concentra aqui. E não desmerecendo o interior, Bartô, a gente sabe que os maiores especialistas da parte de atendimento a doenças graves estão em Belo Horizonte. Então, isso também atrai as pessoas também, né? As pessoas, eu vou lá naquele local porque o médico fulano está lá. Então, eu vou dar um jeito de lá para ver se eu consigo uma melhor atenção.
Não que o médico lá do município dele seja menos competente, mas aí a pessoa que acaba acarretando essa fama e a pessoa tem de vir para cá poder buscar esse recurso, né? Uhum. E aí, como é que tá Belo Horizonte? Belo Horizonte, a Cinti BH, que é Tô rindo muita para chorar. gente. Belo Horizonte tem uma central de leitos que chama Cinti, né? Central de Internações de Belo Horizonte, que é a central de controles de leitos da região metropolitana. Ele recebe várias, por ser pleno, né? Ele é macro centro, que acomete cerca de 104 municípios. Ele aborda... Só um segundinho aqui, porque o Pedoc já comentou umas 2 vezes já, falando que tinha que Boa. aumentar o número de leitos e concentrar os atendimentos, hospitais de referência e tal, etc. Só que o problema de aumentar o número de leitos, né, não é só a dificuldade que tem de comprar tudo que tem que ser comprado, né, mas principalmente aí, que é o grande problema, é que também, quando se faz o leito, você precisa dos profissionais para poder atender o leito. E isso falta muito. E está complicado, está se complicando cada vez mais, inclusive, também, né? Mas aí, Bartô, nós já até conversando isso é relativo. Porque é o seguinte, se nós tivermos um tempo de planejar e de organizar, nós já devíamos ter também equipes de ação plena. Se eu pensei lá atrás em comprar ventilador mecânico, eu teria que ter também comprado insumos, eu teria que ter comprado, nós estamos infelizmente, até o Dr. Cris Pinheiro deu uma entrevista no jornal Hoje e também no Dr. Cris Pinheiro, que é uma pessoa que eu estou apoiando aí, né, que deve vir a pré-candidato do vereador, né, está no processo seletivo do Novo, postulante a pré-candidato pelo Novo, né? Lutador, e se ele entrar, ele vai fazer muito barulho, que é outro cara também que pensa muito no coletivo. Ele não de pensa emergência, né? E de emergência mesmo, de combate ali, né? Isso. E aí, o doutor Cris Pinheiro, na entrevista que ele deu, tanto no IGTV e depois no Jornal Hoje, falando da falta de insumos, né? Que a gente está com alguns medicamentos sem falha, tipo bloqueador muscular e anestésicos. Ô, Marcelo, então, mas isso é uma coisa que eu estou batendo já, tem na tecla, tem um tempo. O que eu falo é o seguinte, eu até conversei com o pessoal da Secretaria de Saúde, Secretaria de... Esqueci, outras secretarias, eram 2, Saúde e Governo, só que foi com o pessoal de escalão mais baixo, para ver se eles levam a ideia lá para cima. De juntar pessoas para poder fazer uma comitiva que vá de país em país para entender o que foi feito, como é que foram os passos da doença. Ah, faltou primeiro respirador, primeiro faltou álcool em gel, depois faltou respirador, depois faltou medicamento, para entender e se antecipar a todos esses problemas que a gente... Pastor, eu lembro dessa ideia sua, você chegou a falar ela no início do mês de março, né? Se lá atrás nós já tivéssemos essa equipe para poder fazer essa ação, a gente teria aprendido muito mais coisas, né? Pois é complicado demais. Aqui, aproveita e retira uma dúvida aqui. Quanto que custa um leito por dia de custo? Quanto que custa um leito alugado pelo Estado? Quanto que custa um leito parado para um hospital? Como é que funciona assim essas questões de leito aí até? Um leito de hospital, a gente depende muito da complexidade do hospital. Isso, só um minutinho, só para não morrer o assunto, porque veio uma pergunta logo em seguida respondendo qual que é a sua opinião sobre a falta de medicamento. Para mim é falta de preparo de pensar na frente. Você tem que pensar na frente, e é isso que eu estou falando, tem que chegar lá. Imagina até que Marcelo deve ser a mesma visão que a minha, né? E assim, se eu tivesse planejado ano passado, em setembro ou outubro, né, tivesse planejado, esquecendo de Covid, a gente não estaria tendo esse abastecimento, não, porque normalmente quando você faz um processo licitatório, você faz uma compra, tipo assim, exemplo, 50 mil ampolas, mas eu vou gastar apenas 30 mil ampolas. O laboratório que ganha, ele sabe que eu tenho essa reserva técnica lá. Então, se tivesse pensado no reserva técnica, a gente não estaria passando esse sufoco agora. Mas, assim, voltando a essa questão que você falou do custo de leitos, depende muito da complexidade do hospital. Se você pega um hospital de nível de complexidade maior, que é o João 23, um leito de enfermaria lá custa em torno de R$800 para o SUS e o leito de CTI em R$4.000. Se a gente estiver falando agora de hospital, os leitos Covid mesmo, que você tem um custo mais acentuado, um custo de uma enfermaria, porque você tem paramentação, desparamentação, EPI, você vai ter um gasto muito maior de insumos, água, sabão. A pessoa, só água e sabão é pouco, não é caro também quando você vai usando isso muito grande. O álcool em gel, que agora ele teve um superávit muito grande. Então, a gente calcula que um leito de enfermaria simples do SUS, o custo dele é em torno de R$1.500 a R$1.800. E um leito de Covid, você vai pensar mais ou menos de 5 a 7 mil reais o custo. Então, por você vê dia. que aumenta
aumenta 30% a 40% o custo operacional do leito. Por dia. Por dia, isso é por dia. Por dia. Se meu leito estiver parado, Pois é, eu até queria saber um pouquinho melhor desses negócios desses aluguéis de leito, né? Que você alugava do hospital privado para poder segurar ali 30 dias e tal. Quanto o pessoal pagava nisso também, assim, até para saber mais ou menos? Ele paga um pouco a mais, porque o leito do privado ele é um pouco mais caro. Por que ele é um pouco mais caro? Porque o funcionário ele é mais caro. O funcionário privado ele é mais caro que o funcionário público. Então aí a gente coloca cerca de 10 a 20%. Deixa eu fazer uma aspas aqui rapidinho, porque nós já estamos começando a discutir a questão de privatizar as coisas e por aí vai, né? Então repete para mim, por favor, de novo essa frase, só para me ouvir aí. O que acontece é que um funcionário privado ele chega a custar de 30% a 40% a mais que um funcionário Beleza. público. Só para a gente voltar para a pautinha aqui da privatização, fica aí o recado das professoras, minhas amigas, que sempre me perguntam: pô, você é a favor mesmo de privatizar? Que maldade, tem que valorizar mais o profissional da educação. Vamos privatizar, que aumenta aí o salário em 30%. Como é que é? Só no setor 30% a saúde? 40%. 30% a 40%. Só fazer o merchan aqui da Ele é privatização. mais caro. Eu gosto de pegar esses links assim. Porque ele é bem mais caro que o funcionário público, né? Viu? Mas, enfim. Aí, esse leito, Bartô, você perguntou, só emendando, terminando aquela pergunta. Assim, o leito parado, quanto que ele custa, né? Cerca de 50% mais barato dele ficar parado. Porque eu não vou ter esses gastos de insumos. Eu tenho o gasto profissional que vai estar lá, mas eu não vou ter esse gasto desses insumos. Então, por isso que ele acaba sendo mais barato. E aí que tá que nós estamos batendo na tecla, que é uma discussão que nós estamos falando, que pode até polemizar agora o grupo aí, é a questão do hospital de campanha. O hospital de campanha ele já tinha que estar operando. Por quê? Porque eu não tenho que esperar estourar o sistema para que eu comece a usar. Porque eu vou ter que treinar as pessoas. Nesse treinamento, uma capacitação completamente diferente do dia a dia. Por mais que o cara tenha aquela especialidade maior terapia intensiva, a equipe toda tem que se envolver, a equipe toda tem que se entender. Só para você ter ideia, uma passagem de plantão, a gente gasta no leito de terapia intensiva, em questão de meia hora a gente passa. E leitos Covid, nós estamos gastando cerca de uma hora e meia para poder passar o plantão. Porque desde esse momento de paramentação, desparamentação, de avaliação, de isolar aquele paciente, saber qual paciente está mais grave ou menos grave. Então, se eu tivesse o hospital funcionando, eu já estava treinando todos esses profissionais. A questão da fisioterapia, para você ter ideia, que está em ascensão, né? Porque fisioterapeuta é um profissional extremamente importante na terapia intensiva, como todos, mas o fisioterapeuta em si sempre foi jogado para escanteio, sempre foi apenas o complemento da unidade de terapia intensiva. E hoje eu não consigo trabalhar dentro de terapia intensiva sem um profissional desse. Até aproveitando esse gancho aqui, Bartô, já tem mais ou menos 5 a 6 anos que a fisioterapia briga para ser 24 horas no CTI. E a lei fala que ele tem que ficar 18 horas. Isso é uma loucura. E na semana retrasada, passou no Congresso, em 2 instâncias, a aprovação do fisioterapeuta em 24 horas da terapia intensiva. Porém, você foi comentar isso Senado. comigo, né? Chegou até a comentar comigo. Falei. E o que eu falei com você? Que se o fisioterapeuta diminuísse o custo do CTI, é lógico que estava apoiando. Não, e diminui. Nós falamos exatamente isso. Eu peguei o gancho aqui agora. E aí, outra coisa. Só que foi para o Senado e o Alcolumbre tirou a pauta. Ele jogou essa pauta lá para frente. E no meio da pandemia, na qual a gente está precisando demais do fisioterapeuta. Não tem como eu falar que ele vai ficar... Teve alguma justificativa para isso? Teve alguma justificativa para isso? Não, ele falou que tinha outras pautas prioritárias, que não é a pauta agora do momento, não daria... Ele não falou assim, não que seja não importante, mas não colocou. Eu acho que poderia dar um jeito, dar uma cutucada. Não sei como que a gente podia fazer isso, para cutucar lá e falar assim, nós estamos no meio da pandemia. Esse profissional tem que ficar comigo lá o tempo inteiro. Então não tem jeito da gente fazer isso, né? Fazer uma e a falta dele... vamos ver se você consegue mandar uma coisa para ele. E a falta desse profissional, se ele não ficar 24 horas, nós vamos falar de novo de quê? De custo. Né? Porque se ele não trabalhar o meu paciente grave... Você lembra que eu mostrei uns vídeos para você a respeito como que a ventilação mecânica é muito difícil. Muito difícil. E a ventilação mecânica desse paciente que evolui para uma doença que chama SARA, nós precisamos depois também colocar a questão de pronar o paciente ou não pronar o paciente. Até um detalhe, os medicamentos que estão falando em falta aí, é justamente os medicamentos que mantêm a pessoa entubada, né? Por causa da intubação muito complicada e a pessoa tem que ficar anestesiada ali, e aí estão faltando exatamente esses, né?
Deixa eu só corrigir um fato aqui, que a Aline está puxando minha orelha aqui com razão, o Bartô, falando da fonoaudiologia. A fono pertence ao CREFITO. Então, o que vale pela fisioterapia vem a fono também. Porque a fono, porque esses pacientes vão ficar muito tempo entubados, às vezes traqueostomizados, e eles vão ter que reaprender a falar, reaprender a respirar e reaprender a se alimentar. E se eu também não tiver a fonoaudiologia junto comigo, eu fico também vendido. Então, Mas o que é muito tempo? O que é muito tempo entubado? Paciente acima de 15 dias, a gente já considera muito tempo entubado. Paciente acima de 15 dias, ele vai ter que... Tô perguntando isso porque eu vi que o tempo médio da pessoa no hospital é 15, 16 dias. O tempo médio de total pacientes, no hospital. de paciente simples, não do paciente que vai para a ventilação mecânica. Não, até a ventilação mecânica que eu estava vendo também, era total. Não, ele fica 15 de todos, dias. Né? De todos. Sim, aí tem essa média de 15 dias. Mas você lembra que eu te expliquei que nós temos dois tipos eu acho que de dentro do CTI era 11 dias. Dentro do CTI era 11 dias. Mas você lembra que eu te expliquei que nós temos duas linhas de pacientes com Covid? Um que a gente chama de H e um que a gente chama de L. O que a gente chama de L, de low, baixo, ele tem uma lesão vascular. Esse paciente, ele ventila melhor e sai mais fácil. Esse paciente do H, que é height, que ele evolui realmente para uma SARA, esse fica até 30, 40 dias no ventilador mecânico. Se não tiver as complicações. Outra coisa que foi muito legal... outra coisa que foi muito legal que aconteceu agora, nós estamos falando de estudo e muita coisa que tem feito na literatura. A literatura tem colocado muito para a gente a respeito de pacientes que estão com essa dificuldade respiratória, mas que esse trabalho que foi agora publicado falou do uso do corticoide. E o corticoide, nós de Belo Horizonte, a Associação Médica tem falado muito isso, um trabalho excelente, o doutor Marco Antônio está puxando lá no Mater Tereza, e nós estamos usando corticoide nesses pacientes, um corticoide de altas doses, há mais de 2 meses. Então, a evolução dos nossos pacientes de Belo Horizonte também, e da região metropolitana, estão agindo muito melhor, muito maior. Tá? E aí a gente está conseguindo recuperar. Então, às vezes, a gente consegue diminuir a ação maior desses pacientes, entendeu? A ação assim, melhor, de menos parte. Aquele do sistema trifase também, que vem sendo muito falado. Até queria ter um update aí de você que participa desses grupos aí, conversa. Lembra que a sua amiga que a gente encontrou no... Qual foi aquele hospital que a gente foi levar máscara lá? Nós fomos na Odete Valadares, Maternidade Odete Valadares. Foi uns 3 aquele dia lá, né? Mas na Odete lá, ela falou que está participando daquele grupo com os médicos, que tem aquela médica da Espanha, do protocolo de Espanha. Isso. A doutora Anabelle participando, que é a médica daqui, participando daquela update desse protocolo, tem melhorado? E queria que você falasse. Tem melhorado. Tem melhorado. Né? Como é que está isso aí? Você está a par? Não, a gente tem usado muito esses protocolos, que a gente está agindo de uma forma na fase inflamatória. E essa fase inflamatória com essas pulsoterapias com corticoide é baseado nesse trabalho. Mas assim, lá na Espanha, mesaminozano, ela não tinha um estudo muito acentuado. E agora saiu esse estudo de Oxford, falando que realmente é muito, muito efetivo, nível de evidência muito alto, eles têm um N muito maior que isso. Que é o dexametasona. Dexametasona, isso. Dexametasona. A gente também usava outro chamado metilprednisolona, mas esse trabalho lá é com a dexametasona, que é até melhor, sabe por quê? Porque a dexametasona ela é fácil acesso e eu posso usar ela em seringa. Em muitos locais no interior do estado não tem bomba de difusão, que é o caso da metilprednisolona, porque eu tenho que usar uma bombinha para poder injetar medicamento no paciente. O Marcos está falando aqui que quer continuar medindo o nível de ocupação dos leitos dos hospitais. Aí é até bom falar uma coisa que me chamou muita atenção lá no começo. O pessoal fala assim, não, cidade que tiver com menos de 50% de ocupação de leito fica liberado. Você nunca ficou. De jeito nenhum. A ocupação é sempre alta. A ocupação, sempre alta. O Marcos, o doutor Marcelo pode até me corrigir aqui, mas a ocupação, Marcos, ela varia sim. Tem muita cirurgia que é letiva, então o hospital sempre programa para deixar leito ali, assim, pouco faltando para emergência. E lembrando também, né, se um paciente, quando vai para um CTI, ele fica poucos dias, né? É difícil um paciente que fica mais dias, né? O normal, a média de CTI eu não sei se o Marcelo pode me corrigir aqui, mas eu já vi algumas médias que a meta é em torno de 6 a 9 ali, dependendo. Isso, exatamente. Então, porque esse trabalho... Aquele paciente que não complica, ele sai com 5 dias, 3 dias. Pra você ter ideia, os pacientes que têm AVC, que é acidente vascular cerebral,
é 48, 72 horas de CTI, depois ele vai para uma unidade específica do AVC e já desocupa aquilo lá. E você falou a respeito das cirurgias eletivas mesmo. Várias cirurgias de pós-operatório ele vai para o CTI. Principalmente cirurgia ortopédica, para cirurgia de paciente idoso. Então, a gente fica muito não pensando que está sobrando vaga, não. Nós estamos no limite, porque depois nós vamos ter, pós-Covid, nós vamos ter uma explosão gigantesca de cirurgias que vão estar no gargalo. E o meu medo, que eram cirurgias eletivas, que vão ser cirurgias que vão se tornar como urgência relativa. E fora que os hospitais todos que pararam de faturar com essas cirurgias eletivas começaram a ter começa a ter complicação de ficar no vermelho, né? Exatamente. Mas e aí, como é que estão os hoje os hospitais de Belo Horizonte, então? Você chegou a falar para mim que semana passada os hospitais do SUS atingiram 100%, né? No estado como um todo, né? O Estado e a Prefeitura, ela solta a informação para a imprensa, às vezes com um delay de 48 horas, né? Nós tivemos esse final de semana, eu acompanhando alguns colegas, esgotar os leitos na Santa Casa, no Odilon Beres, no Júlia Kubitschek, no Eduardo Milês, no Hospital São Francisco. Esses hospitais não tinham nem um leito de CTI. Eu já falei isso várias vezes aqui, eu também estou trabalhando no Hospital de Brumadinho, e nós tivemos um paciente lá muito grave, e nós tivemos quase 18 horas para conseguir uma vaga para ele, porque não ficamos ligando, pedindo, falando de um paciente muito grave. Ele só não morreu porque a equipe que estava no dia de plantão lá de Brumadinho lá foi sensacional, foi brilhante, deu uma estabilização muito grande para o paciente. Todo o recurso possível de um CTI lá em Brumadinho, dentro do hospital de campanha tem. Quer dizer, só um dos exames, uma coisa que a gente não tem, que é a tomografia, né? Que foi a hora que chegou aqui na Santa Casa, ele fez a tomografia, vi que estava com o pulmão todo acometido, mas foi por isso que nós transferimos, porque a grande maioria dos pacientes lá nós não nem estamos transferindo tanto. Nós estamos fazendo a efetivação do trabalho lá, mais forte lá, e conseguindo reverter. Na live que agora que eu já vi a Lindalva, ela passou para mim, Marcelo, a Brumadinho está com uma das maiores taxas de infecção do estado. Se ela puder até manifestar e colocar a taxa aqui agora, você vai ver a respeito de como é que é a taxa de cálculo. Mas a gente tem o maior índice de contaminação, mas também o maior índice de sucesso. Porque nós estamos no hospital de campanha fazendo a interatividade juntamente com o SAD lá, que é o Serviço de Atenção. É o maior índice de sucesso de Minas Gerais. Exatamente. No número. No número. Está comprovado numericamente que é o maior sucesso. Por quê, Bartô? Vamos de novo falar do hospital de campanha? O hospital de campanha lá abriu, você teve lá, nós ficamos com ele vazio quase um mês. E só treinando. Só treinando aqui. Só treinando, conversando. Quando eu falo vazio, não era vazio, não. Tinha 1 ou 2 pacientes, mas treinando, conversando, falando, referenciando. Teve alguns colegas que não conseguiram continuar lá. Realmente, olha, eu não estou tendo capacidade de ficar aqui, vou para outro setor. Nós trouxemos outras pessoas, uma rotatividade boa demais também. A gente fala a respeito, às vezes, do hospital de funcionário público. Lá nós tivemos uma autonomia de poder contratar quem a gente queria e a experiência também. E isso faz total diferença também no atendimento. O que foi muito bom lá em Brumadinho foi que realmente eles foram rápidos, perceberam que vocês eram médicos realmente de referência. Eu sei o doutor Cristiano, o doutor Cris Pinheiro aí, que eu vou estar apoiando aí das próximas eleições, se Deus quiser, postulante aí a candidato vereador do Novo. Mas falando que eles perceberam rápido que vocês estavam à disposição, chamaram vocês, e eu lembro que quando estava conversando com o Cris, nessa época, o Cris estava assim, tal hospital tá chamando aqui, tal hospital tá chamando lá, tal, não sei o quê. Eu falei, não, por que você foi para Brumadinho, velho? 1h30 e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não, porque aqui nós vamos ter autonomia para fazer o que quiser. Eles deixaram a gente ter autonomia para poder tocar o negócio do jeito que a gente acha que tem que ser feito. E vocês chegaram lá, fizeram um trabalho ótimo, né? Lembrando que fazer o que quiser não é gastar muito dinheiro, não é fazer coisa muito grande, não. Fazer a coisa da melhor forma possível, né? Com a experiência que vocês têm. Bartô, você lembra, nós conversando com a secretária de saúde, na frente dela eu falei com ela assim, ó, eu preciso do raio-x digital. Custa 240 mil um aparelho desse. Vocês conseguiram a verba e comprar. A acabou de postar aqui, ó. Brumadinho está com 282 casos a cada 100 mil habitantes. Olha em cima, ela colocou também antes do Covid aí, ó, em dezembro do ano passado. A quantidade de leitos de UTI. Uhum. E aí agora acabou de falar também de questão de Brumadinho, a quantidade aí, ó. Obrigado, Lindalva. E aí, essa questão que eu estou falando com você do raio-x, chegou o raio-x lá pra gente, o raio-x digital.
um raio-x digital que nem no João 23 tem. A qualidade do aparelho é brilhante. Nós dois aqui não estamos fazendo campanha política, mas nós não temos que enaltecer o prefeito de Brumadinho, que comprou a briga e viu que for possível poder fazer para o município, nós vamos fazer, que era um município que estava sangrando desde a época da barragem, e aí não poupou esforços. Então, a gente quer trazer a experiência que tem no Hospital de Brumadinho agora aqui para o hospital de campanha. Ele tem que abrir amanhã. A gente vê cada hora uma pessoa fala assim, ó, o comandante da polícia fala, demora 5 dias. Aí veio o governador e falou assim, ó, daqui a 10 dias. Depois o governador falou assim, não posso abrir imediatamente. Aí o secretário de saúde fala agora há pouco que demora 5 dias. Então, assim, tem que abrir mesmo amanhã para a gente botar em prática e a hora que os pacientes precisarem, a gente ir puxando para lá. Para a gente não ficar levando paciente grave. A gente quer levar paciente leve, como a gente fez lá em Brumadinho. Eu não quero... Algumas pessoas falaram assim, a gente precisa de mais leite CTI. Precisamos. Mas se eu puder ter uma equipe capacitada que estiver atendendo esses pacientes já com sintomas moderados, a gente consegue evitar o CTI. A gente consegue evitar as intubações. Não, e é aquele negócio, né, o Marcelo, que eu estou falando bastante. O hospital de campanha já está pronto lá. Já tem tudo lá. Vamos pôr para frente. Ah, não é hora de abrir ainda. Vamos esperar o momento ficar crítico. Para que esperar o momento ficar crítico? Para que a gente estiver correndo com vidas, preocupado e por aí vai? Vamos fazer o que dá tranquilidade. Por causa que muita gente estava questionando, Marcelo, é um gasto desnecessário, fazendo um hospital de campanha para poder ficar parado e por aí vai. Assim, não, gente, calma, por causa que na hora que quando vir um momento crítico, o desespero bate e a gente precisa estar tranquilo. E é isso que está começando, que a gente está começando a sentir, né? O meu amigo Carlos está aqui na live também, a irmã dele, que é médica, ele falando, pô, isso na semana passada é retrasada. Ele falando, pô, minha irmã tá que é a primeira onda. Você lembra que assim, veio uma primeira onda aí que deu uma assustada nos médicos, né? Tá assustado, porque começa a vir preocupante. Então, se você não tem leito, tá dificuldade de remanejar a pessoa, é um estresse a mais que você fica correndo atrás de muitas coisas, e aquele lance, né? O cara que precisa do respirador, ele precisa do respirador porque ele precisa respirar. É o oxigênio entrando no corpo dele. Aí eu falo bastante, a doença é meio complicada, porque quando atinge esse momento, você precisa do ventilador lá. Se não tiver, morre, né? Em algumas horas, questão de 2 horas, a pessoa pode estar andando e estar precisando do ventilador, né? E lembrando do ventilador, nós vamos bater nessa tecla de novo, a questão de manter o paciente ventilando. Para manter o paciente ventilando, eu preciso de insumos, medicamentos e uma equipe adequada. Uma equipe que saiba fazer. Eu volto a dizer novamente da equipe que estava de plantão no dia lá de Brumadinho, como que o paciente, eu conheci o paciente antes, e aí não era o meu plantão, era o plantão da outra equipe. O paciente, a gente classifica, a gente tem várias tabelas de intubação do paciente, de gravidade. Era um paciente de muita extrema dificuldade de intubação, e foi intubado de primeira, foi pegado o acesso central de primeira, a monitorização de pressão arterial invasiva, tinha o paciente na mão. Adaptou o paciente que se tivesse qualquer outro lugar, não fosse a equipe experiente, o paciente infelizmente não estaria conosco hoje. Né? Então a gente precisa muito disso. E aí, Marco, só pegando a mesma linha que a PDOC falou assim, não é melhor concentrar os atendimentos no hospital de campanha, não? Sim, P. O que eu gostaria de fazer? Eu abrindo o hospital de campanha, eu alivio os outros que estão sobrecarregados já. Os colegas estão morrendo de trabalhar para pegar paciente grave. As UPAs entupidas. Então, se eu aliviar esses profissionais, fica mais fácil de todo mundo trabalhar em conjunto. Ninguém é melhor do que ninguém. O que eu estou querendo dizer aqui é só que temos que preparar melhor as nossas equipes. A questão de preparo é outra história. Então, por isso e até você falando que as equipes estão bem atarefadas aí com a questão de estar atendendo muito, com essa reabertura também, essa flexibilização, que a gente vê uma onda de flexibilização, e principalmente aqui as pessoas aumentando ficar mais em casa, né? Aumentou também o número de cirurgias emergenciais. Como é que está sentindo isso daí também? Olha, eu não sei se você lembra que eu te falei uma vez que essa época do ano, entre maio e setembro, é um mês, são um período sindrômico, tanto de doenças respiratórias, prodrômico, desculpa, de doenças respiratórias, mas também doença cardiovascular. Então, aumenta muito nessa época do ano edema agudo de pulmão, infarto e AVC. Então, nós inicialmente tivemos uma queda nos pacientes que estavam fazendo cirurgias cardiovasculares, só que agora voltou novamente a fazer essa onda de cirurgias cardiovasculares. Então, essas cirurgias estão tido nesse sentido. E outra, flexibilizando,
nós tivemos de novo o aumento de acidente automobilístico e acidente de criminalização. Com isso, os traumas aumentaram e as cirurgias do trauma voltaram com uma certa força. O Hospital João 23 voltou a estar com os corredores cheios novamente e lá não é referência para Covid. Talvez se um paciente de Covid lá, ele é transferido de lá o quanto antes. Mas o hospital está muito cheio. A minha esposa, que é médica lá, neurologista do João 23, tem dia que chega esgotada aqui dentro da minha casa. Pois é, a gente tem acompanhado isso. Vale dizer um pouquinho do drama do hospital, dos médicos, o Marcelo, até para conscientizar o pessoal. Como é que você está sentindo aí psicológico dos médicos? Eu vi que estava sendo relatado aí que tinha médico que estava com medo de trabalhar, tinha médico que não estava querendo pegar trabalho, tinha médico que estava estressado e acabando deixando as coisas de lado. Acho que quando está faltando muito EPI, acho que a EPI agora deu uma normatizada, ficou tranquilo, né? Um caso ou outro ali, EPI, assim, alguns locais ainda nos relatam a falta de EPI, mas não é aquele pânico que era no início, né? Então, está dando para se controlar nesse sentido. Isso, só que nós estamos vivendo uma síndrome psicológica que chama de síndrome de burnout, que é o completo estresse profissional, né? Eu estou falando aqui da minha classe médica, mas eu vejo isso em todas as classes de saúde propriamente disso. Do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo que está lá na frente, do administrativo, né? A gente fala muito dessas pessoas no administrativo também está ficando estressado, esgotado de ficar no telefone, batalhando, buscando junto com a gente, sofrendo de ver pessoas também indo a óbito. Um dia que uma colega minha relatou, um dia que teve 3 óbitos no CTI dela, ela não conseguia nem dormir, ela foi para casa completamente sugada, se sentindo incompetente, coitada, né? E ela fazendo tudo o melhor para aquilo, mas a gravidade que o paciente chegou já não tinha mais como reverter. Por isso que eu vou continuar insistindo de novo, Bartô, que nós precisamos abrir o hospital de campanha logo para que a gente possa treinar as pessoas, aliviar as pessoas, para que elas possam ter uma tranquilidade melhor, né? De ela poder ter um momento melhor para descansar. Até para tirar às vezes da rotina de ver a gente morrendo e colocar num lugar mais tranquilo, para poder olhar as rotinas com calma, né? Sim. E tal. Ô, Marcelo, até nesse ponto aí, até se fugir um pouquinho, que eu sei que a live é de saúde, né? Nós estamos com o México aqui. Mas eu tenho reparado, uma coisa que aconteceu semana passada, foi alguns amigos procurando para poder realmente desestressar, querer desabafar e por aí vai. Já tinha demonstrado pesquisas aqui, bem no começo, quando estava fazendo as lives, que o nível de ansiedade, o nível de, enfim, todos os estresses aí, agudo e normal, tinha aumentado bastante, né? E eu comecei a reparar que até eu mesmo comecei a ficar bem estressado. Teve uma época que até falava aqui nas lives, assim, pô, tô pesado, vou até parar um pouco aqui de acompanhar os números, que eu tô pesado e por aí vai, né? Então, eu percebi também alguns comportamentos de estresse aí de alguns colegas, não colegas de trabalho, mas amigos, né? Que vieram desabafar essas últimas semanas aí. Então, assim, gente, eu queria só fazer um relato aqui. Eu acho que é muito importante essa hora a gente, né, como ser humano, assim, ligar um para os outros, perguntar, e aí, como é que você tá? Para aquele colega que, né, eu até ligo para o Marcelo de vez em quando, que Marcelo é pilhado, né? Aí eu ligo para o Marcelo e digo, Marcelo, ó, relaxa, como é que você tá aí? Como é que tá a sua cabeça? Tá bom, tá? Então, ligar para alguns amigos nossos, sempre tá ligando aí, conversando um pouco, para poder sentir realmente como é que tá a cabeça dos nossos amigos, porque em um momento de estresse, né, em um momento de falta de recurso, onde que a empresa para de funcionar, a empresa quebra, vê funcionário que tinha relacionamento perder, no momento sabe, no momento de estresse, de acompanhar número dia a dia, ver as mortes acontecendo, no momento de estresse, de você ficar dentro do apartamento, eu, por exemplo, tenho muita energia, ficar dentro do apartamento é cansado, não é muito complicado para mim. Então, assim, graças a Deus, agora estou trabalhando um pouquinho mais também, né, porque a gente tem que, deputado, sabe como é que é, né? Mas, enfim, ligar para essas pessoas, dar uma conversadinha com eles, falar, gente, como é que tá aí a cabeça de vocês? Estão bem, por causa que esse contato humano entre as pessoas também tem que reacender, né? Por exemplo, a semana foi aniversário do meu filho, né? Aí eu chamei 2 coleguinhas lá para ir para casa, 2 coleguinhas com 2 irmãos, né? 4 meninos, com um menino do caseiro que sempre brinca com meu filho lá, 2, 7, com meu primo, 7 meninos. Nossa, os meninos estavam, tipo assim, parecia que não via criança, tinha, né? Você vê que os meninos assim precisando também, e a gente é que nem criança. A gente somos crianças que cresceram, né? Mas somos crianças. Então a gente precisa também desse contato ser humano. Então liga para aquele seu amigo, dá uma conversada com ele, para aquele que está com um momento de dificuldade, principalmente, que está muita pressão, seja para o campo profissional e etc. Dá uma ligadinha aí, porque o momento é esse mesmo, da gente
fazer também alivia a gente também um pouco, né, Marcelo? Sim, sim. O Thiago até colocou que o Thiago Costa falou assim, tocar violão. Eu tô até voltando também alguns momentos meus aqui, pegando o violão. Eu toco 2 músicas do violão, agora eu tô tocando a terceira música, entendeu? E aí eu vou aprendendo algumas coisas, vendo alguns amigos fazendo essa didática de algumas coisas. A gente está limitado a não fazer festa, mas o Xandão entrou aqui, o Xandão Eba, que é o Alexandre, marido da Mineia. Eles às vezes reúnem lá ele, a esposa dele e a filha dele. Ele faz uma festa os 3, sabe? E os 2 são enfermeiros. E aí para poder tentar tirar esse peso também das costas também. Isso é sensacional. A gente tem que pensar muito nisso mesmo. Tem que desafogar, tem que usar a válvula de escape, porque senão a gente vai realmente ter um estresse mais acentuado. E desculpa, Bartô, vou voltar de novo naquele caso lá do Marquinhos. Desculpa eu. Seguinte, não, é porque é o seguinte, é porque as pessoas estão colocando aqui, falando assim, não, aqui em Tubal, uma pessoa, estresse, correria para cá, correria para lá, pega ventilador. E como a gente faz um passo a passo lá... E entubar é complicado, tem muita gente aprendendo muito, na marra, né? Muito. E aí a gente, todo paciente que entra lá, a gente faz uma classificação, a gente classifica, ele prepara ele. Por mais que a gente não vá entubar, igual nós tivemos já mais de 60 pacientes lá e foi um entubado. Mas todos os pacientes são classificados como ele pode ou não pode ser entubado. E aí a calma que a equipe fez, sabe? Colocou o paciente no leito, foi lá, se paramentou, separou a medicação. Tem os carrinhos já pré-montados, a gente deixou 3 mesas pré-montadas, cada um no seu lugar, cada um fazendo o seu passo, uma calma total, pega tal medicamento, pega tal material. Foi muito tranquilo para a gente fazer isso lá. Coisas e depois, quando acabou, fez o debriefing, conversou, gente, o que a gente precisa melhorar naquilo ali? Então, mais uma vez, por isso que eu acho que passou de hora a gente abrir esse hospital de campanha. Desculpa estar insistindo nisso, mas é porque eu vejo as pessoas falando aqui piscando, meu WhatsApp também comendo. Então, eu estou preocupado muito com isso. A gente precisa realmente cada vez mais treinar. E dar o suporte. Se a gente abrir o hospital de campanha, Bartô, eu acho que a gente consegue desafogar o interior. Não é para a gente sair transferindo todo mundo para cá. Não é a solução. Mas se eu tiro lá 10 pacientes de Uberlândia, eu tenho certeza que eu desafogo muito o sistema deles. Entendeu? E até eles se prepararem. Ou então eu posso fazer uma coisa momentânea. Eu estou trazendo 10 pacientes de Uberlândia para cá, vou ficar com eles aqui uma semana, daqui uma semana eu devolvo para você, até você restabelecer o que está a sua organização aí. Essa ordem de trabalho, essa ordem do ambiente, ela tem que ser ocasionada e colocada. E 10 pacientes, pessoal, parece pouco, mas não é não, porque isso daí dá uma margenzinha para poder fazer a rotatividade que a gente falou. Tem rotatividade ali, quando entra um, sai outro e por aí vai, então isso daí já ajuda bastante, né? E é a pergunta, né, Cris? Cris não, Marcel, por que não, né? Por que não? Né? Vamos agilizar isso daí. Eu tenho conversado bastante aí, tá dando realmente um probleminha aí, né? O MP tá um pouco contrariado ali, a fundação não tinha experiência, mas foi a fundação que tocou muito bem feito, estava junto ali com o pessoal que tocou. Você me desculpa, até interromper isso aí, eu falei que não tem experiência. Ninguém tem experiência para a situação. Ninguém trabalhou com isso. E aí, aquela questão das coisas pontuais, que eu fico um pouco, até meio chateado. Em vez do MP ficar questionando quem está lá, por que não busca as pessoas que são especialistas que nós temos no nosso mercado? Aí eu vou puxar o merchan para o meu lado. Por que não me chamou e chamou minha equipe para poder fazer isso? Que aí a gente teria lá, entraria e falaria assim, é assim que faz. Que fosse a fundação da PM, essa fundação que também não tem fins lucrativos, e falasse assim, Marcelo, está aqui a minha equipe, o que você tem de experiência, o que você tem da sua equipe, eu traria ela, que são funcionários do Estado, não estou onerando nada a respeito disso, e a gente poderia montar isso lá, como a gente fez isso várias vezes, dentro da FEMIG, dentro do João 23. E lembrando que a PM, de forma muito corajosa, assumiu, né, esse desafio aí de montar o hospital de campanha, fez muito bem feito. Os caras tanto que até o comandante da PM, né, de Minas Gerais, agora subiu lá para a Funasa, né? O pessoal muito me questionava, não era melhor um médico e tal? É verdade. Também boa pergunta, melhor um médico. Mas aqui em Minas, chamou para si o desafio, montou o hospital de campanha e colocou a fundação lá. Por quê? Porque justamente era eles que estavam tocando, né? Então, a situação, Bartô, porque algumas pessoas falam comigo assim, Marcelo, se você fosse secretário de saúde, o que você faria? Eu chamaria as grandes empresas que a gente tem, né, que eu sei que são empresas sérias, falar que a gente não tem muito problema de falar, eu chamaria aqui a Midley,
chamaria o pessoal da Cônica, o pessoal da Shimatsu, são empresas que têm material hospitalar, e falar assim, gente, nós estamos em guerra, é uma pandemia. Aqui eu quero saber qual que é o seu preço, que você custa isso, sua tabela disso é qual que é. Eu vou te pagar o preço da sua tabela. Eu não estou te beneficiando por causa disso, porque nós precisamos de colocar as pessoas para ter o melhor possível, o melhor tratamento. Porque o que eu estou vendo de equipamento vagabundo e chulé que está ganhando licitação e não vale nada, e nosso paciente vai estar na linha de frente usando isso. Sendo que o profissional de saúde precisa do melhor equipamento, a melhor arma que ele precisa. Então, eu não teria nenhum tipo de vergonha ou tipo de medo de falar, não, vou contratar agora a médica que vende os aparelhos da Mindra, que é o melhor monitor que eu tenho no mercado agora. Porque nós precisamos disso. E eu sei que o equipamento dele, além de ser um preço muito bom, é um equipamento de altíssima qualidade. E não sair comprando no escuro. Pois é. Isso aí é foda, viu, Marcelo? Então, A gente tem medo dos outros lugares, porque o MP está pegando todo mundo, um monte de gente comprando e levando por trás. Eu até entendo a ação do MP, não estou criticando o MP que ele esteja errado, não. Mas é porque o medo que a gente está vendo é que essa corrupção gigantesca nos outros estados aí, a gente sabe que tem governador que vai sair preso aí depois que passar essa situação. Se Deus quiser, né? Você tem que prender esse corrupto tudo. É verdade. Marcelo, faltando aí 9 minutos e meio para acabar a live. Você quer entrar em algum tema aqui final que seria bom debater? Sim. Apesar que eu estou gostando demais das pessoas. Pelo que eu vi aqui, Bartol, de todas as lives que eu fiz, foi uma que teve mais gente, sabe? Eu gostei bastante disso aqui agora. Muita gente mesmo hoje, que bom. Depois você me fala qual foi a quantidade de pessoas aí que você produziu, você consegue ver o tanto lá. Agora, uma coisa que a gente tem que falar a respeito, que eu estou um pouco preocupado, é com a questão do retorno das aulas. As escolas já estão se preparando para poder voltar às aulas. E uma reunião que eu tive na escolinha da minha filha, uma escola grande, uma escola de 1.000 pessoas, e falando que a escola estava se preparando, contratando uma empresa para poder colocar álcool gel nas escolas, né? E me assustou bastante. Aí eu saí pesquisando, eu sou da Sociedade Brasileira de Queimaduras, principalmente da região de Minas aqui, que é a nossa presidente, que é uma pessoa brilhante, que muitas vezes vem colocando, até me ajudando muito nessa situação, falando o seguinte: a criança absorve mais o álcool pela pele. A criança pode ter intoxicações tanto agudas como crônicas. Até no futuro a gente pode até ter alcoólatras por causa disso. O risco de queimadura, o risco de incêndio desse álcool. Então, uma coisa que a gente tem que pensar, Bartol, chamar a Secretaria de Educação para conversar e falar assim, olha, temos que preparar, enquanto estiver parado, para a gente montar esquemas diferentes de higienização dessas crianças na escola. Lavar a mão com água e sabão ainda é o melhor remédio de todos. O álcool é um complemento. Paliativo. Né? Paliativo. Ou dentro do hospital, ali você está usando meio rápido e tudo mais. Ou dentro de um ônibus que não tem condição de colocar uma torneira, né? Mas dentro de uma escola, uma construção. Então, um detalhe que álcool não lava a mão, não, viu, pessoal? O álcool apenas mata os coisa ali. Quando você chega em casa, passa álcool o dia inteiro. Aí chega em casa e vai lavar para você ver a água suja que sai da sua mão para você ver. Tem gente que acha que passar álcool limpa a mão, né? E aí acha que levou tudo embora, né? E aí acaba passando muitas outras coisas pior também, se for pensar nesse caso, né? Uhum. Mas podia, Bartol, você vê aí, você tem uma frente, até infelizmente, até um embate com a educação, mas eu acho que essa parte da educação... Pois se você assim, fala que você está de educação, tô pensando assim, pô, você não está dando nem conta nem de educação à distância, tem 3 meses parado, não dá conta nem disso, cara. Né? Sendo acusado de plágio, não sei o que, isso, aquilo, não pensando aqui em fazer obra para colocar PI e tal, mas ela não consegue isso, não. Então, educação em Minas, não dá para entender porque que essa mulher está lá ainda, de falar a verdade. Eu também não entendo isso, não. Inclusive a Delvis, né, que era o secretário de junta, acabou de sair de lá, pessoa que me atendeu muito bem no Secretaria de Educação, entrando com o pé esquerdo, que ele entrou elogiando uma petista lá, eu já cheguei... O que é isso? A mulher tinha acabado de sair, sendo denunciada por mim, por venda ilegal de merenda, acabou sendo exonerada, né? Teve que ser exonerada, não tinha jeito, né? Aí chegou elogiando ela lá, já entrando com o pé esquerdo, me atendeu muito bem na Secretaria de Educação. E hoje eu fiquei sabendo que ele está saindo da Secretaria de Educação com muita tristeza aí, até porque todos os superintendentes aí, todos os erros que tem na Secretaria,
é ele que coloca a cara a tapa, bater, é ele que vai conversar com o superintendente, é ele que vai conversar com o diretor, com a inspetora. Secretário de Educação não quer saber de nada não, senhor. Entendeu? Não dá para entender o que essa mulher está fazendo lá. É Entendeu? uma pena, Infelizmente, viu, a Delta Bartô? está saindo aí. Ela Aí tinha que que até dar um te jeito de falo. alertar. Ó, pra você ver como é que é as coisas, tá? Porque eu tô tão revoltado nesse assunto, que eu fiquei sabendo disso hoje, tô tão revoltado que até é bom falar. Ó, pra você ver como é que é as coisas. O cara era secretário adjunto. Esse é o segundo maior nome, né? Primeiro vem secretário e secretário Claro. adjunto. Ele deixou de ser secretário adjunto para ser diretor em escola particular em Juiz de Fora, né? Por que ele saiu de um cargo tão importante assim, né? E as superintendentes todas são muito chateadas aí que ele está saindo, porque ele dava a cara a tapa, ele que ia lá falar, ele que ia lá ouvir. Defendia a equipe, né, Bartô? Não, e cansava, por causa que é só burrada atrás de burrada, secretário. Burrada atrás de burrada, não dá para entender como é que ela tá aí, não. Eu falo, não canso de falar isso aqui nas minhas lives e continuo falando aí, ó. E aí, todo mundo que Bartô, acompanha a live sabe que eu fico puto com isso. eu sei disso, por isso que eu até provoquei você aqui agora, porque a gente precisava ter essa ação aqui mesmo. Provoca Assim, não, por favor, não provoca. porque depois eu tinha que alertar, porque nós temos que chamar. Provoca não, que eu sou nervoso. Foi igual o Reide falou aqui agora, nós temos que parar de brigar, nós somos um governo único, não tem essa questão pasta saúde, pasta educação, o tempo todo mundo está junto nesse sentido, principalmente porque as pessoas têm que entender que é uma parte educacional, você mesmo falou, álcool não lava a mão. Então a gente precisa ter água e sabão para as crianças para não ter essa infecção gigantesca que a gente está tendo aí no geral e intoxicações futuras, né? E isso no geral para todos os locais do Brasil. Até estou vendo aqui uma grande amiga minha, a doutora Gabriela Meira, que é uma pessoa de uma raça gigantesca. Você olha, depois entra aí, Bartô, você vê ela toda princesinha, toda delicadinha, toda princesinha, mas é uma pessoa que vai para a linha de frente mesmo, sabe? Tá com o rosto todo machucado, porque ela fica usando as máscaras lá e tá atendendo a linha de frente também lá em Paraupebas, que ela tá na cidade, uma cidade até muito polo na região norte lá. E ela fica muito preocupada com isso também. Ela até postou uma coisa legal hoje, da questão de que ela também é empresária também, mas ela está muito preocupada com a flexibilização, sem ser uma flexibilização mais coesa, porque ela está vendo aumentar muito gigantescamente também lá no interior também. Tá muito sofrido para ela. E aí eu tinha comentado também com algumas pessoas a respeito, voltando de novo ao nosso assunto aqui, não querendo fugir, é que nós precisamos fazer uma linha para que as escolas tenham, sim, uma pia, uma torneira e papel descartável para que as crianças possam lavar as mãos toda hora e não ficar passando álcool na mão das crianças. Tá bom que elas aprendem também esse hábito aí para levar para a vida toda, Sim. né? Sim, o doutor Carlos Starling, que também está na frente de enfrentamento ao Covid, ele fala assim, olha, tem 30 anos que eu brigo o profissional a lavar a mão. Né? Não é nada não. E ele está vendo agora, por insistência, as pessoas lavando a mão. E se a gente coloca bem com a criança desde o início que tem que lavar a mão, é impressionante. A minha filha de 4 anos, a Gabriela, falou assim, papai, vamos lavar a mão? E ela lava a mão direitinho, ela gira o dedinho aqui, passa para cá, esfrega aqui, esfrega o dorso. É a coisa mais legal do mundo. Eu acho que eu não gosto muito de colocar minhas filhas em expor, não, mas eu acho que esse vídeo da Beatriz eu vou colocar. Ela ensinando a lavar a mão. Deixa eu falar uma coisa, minha mãe levou 39 anos, não conseguiu me ensinar a lavar a mão, o Covid veio e me ensinou. Realmente eu não lavava a mão, achava uma bobeira, lava que nada, né? E tal, minha mãe sempre puxava minha orelha. Veio Covid agora, a primeira coisa que chega em casa, lavar a mão, lavar o rosto ali, ó, ficar bem, né? Doutor Marcelo, 1 minuto e 30 para finalizar. Mais uma vida. Conversa todo dia aí, praticamente já, né? Mas aqui nas lives parece que a conversa soa um pouco diferente. Então, prazer receber você, meu amigo, que já virou amigo aí, que estamos juntos já. E queria saber suas considerações finais para acabar com essa live aqui. O pessoal gostou pra caramba aí. Obrigado mais uma vez por te receber aqui. Obrigado a todo mundo que participou. Também o pessoal falando que amou a live, eu amei também. Achei muito legal. O papo descontraído, né? Um bate-papo falando muito livre em assuntos muito sérios, né? E isso é sensacional. Eu peço a todo mundo que a gente tem que pensar que somos nós que vamos realmente mudar tudo. Isso não é papo de política, eu não sou político, né? Não, mas é nós que vamos mudar isso. Então, nós temos que colocar e ensinar todo mundo. Desde a coisa mais básica do mundo, como a gente acabou de alertar, que é agora da lavar das mãos, pedir e cobrar realmente que nós precisamos ter uma melhor clareza como que estão os nossos leitos hospitalares. Eu acho que isso é crucial e para a gente entender como que a gente vai hospitalizar e deshospitalizar esses pacientes. Né? Tentar que esses pacientes não tem que ficar com estigma. Que, só para terminar aqui, Bartô, infelizmente, tem uma família...
Teve uma família que me relatou depois, outro dia, que eles foram praticamente isolados do bairro deles. Todo mundo 15 morrendo de segundos. medo, né? Que a pessoa teve lá. Então não é assim, gente. Não é essa doença toda assim, não. Vamos todo mundo lavar as mãos, todo mundo se cuidar e todo mundo Pronto. cuidar um do outro. Obrigado mais uma vez. Beijo para todo mundo no coração.